Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 29 de junho de 2022, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, esclarecer o nosso entendimento, nos alimentar o nosso espírito, crescermos na fé. E eu quero agradecer a todos que já estão inscritos no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. E compartilhe, comente, dê o seu like, isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta corrente, a chave do Pix, estão aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer a sua contribuição, isso será de grande valia para nós. Dito isso, vamos à mensagem de hoje. Continuando, ontem, nós estamos essa série, o homem, a trajetória do homem do Éden ao paraíso. Ontem nós explicamos aqui a criação, explicamos sobre a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus é o Filho, é o Verbo. Falamos sobre a criação do homem, explicamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito, então o homem é um Espírito, e o homem é um ser tridimensional, nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, e você pode ver mais detalhes lá no vídeo de ontem. Hoje nós vamos continuar e hoje nós vamos explicar a dimensão física do homem, como foi formado. Lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 5 ao 7, diz assim, vou ler a partir do 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tem umas versões que dizem: o homem se tornou um ser vivente. Então, veja bem, a gente começa a entender aqui uma coisa. O homem foi formado por Deus, um espírito, a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é um espírito. E aí, Deus precisava de alguém para administrar, para cuidar, para guardar a sua criação. E aí, Deus criou, então, o homem e deu ao homem essa dimensão física, que é a alma e o corpo físico. Então, diz aqui que Deus fez o homem do pó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, fez um boneco, o corpo físico, do pó da terra, e soprou nas suas narinas. No momento em que Deus soprou, essa palavra soprar, sopro no hebraico, é a palavra ruach, que significa vento, ela é traduzida por vento ou por espírito. Deus soprou algo de dentro de si, o espírito. E aí, no momento em que o espírito entrou naquele corpo, o corpo se tornou, então, um ser vivente, uma alma vivente. É o que diz algumas traduções, outras dizem ser vivente. E aí o homem passou a ser um ser completo. Um espírito habitando em um corpo com uma alma, com um intelecto, com emoções, com sentimentos, com capacidade mental. Então não havia ninguém para cultivar o solo. Aí o que Deus fez? Deus fez o corpo e a alma do homem para que o espírito habitasse neste corpo físico, para que o homem pudesse então atuar na dimensão física. Agora perceba uma coisa. Quando Deus criou o homem, querido, aqui, o homem tridimensional, o homem era perfeito. Veja a qualidade da mente do homem neste estágio da criação. Lá em Gênesis 2, no versículo 20, diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. E a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, veja aqui esse detalhe onde mostra a capacidade mental, a inteligência, a capacidade que o homem tinha. Ele deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Deus trouxe para ele. Ou seja, o homem era uma pessoa, um ser perfeito, porque até então não havia acontecido a queda. E aí, Deus diz, lá no versículo 18, ele diz assim: não é bom
não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí no versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair pelo pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja, Deus disse: não é bom que o homem seja só, porque o homem viu, querido, que cada animal ali ele tinha o seu par, né? Tinha o macho e a fêmea. E então eles tinham o seu pai e tinham então a condição de se multiplicar, de se procriar e encher a terra. Mas o homem era só. Aí o que Deus fez? Deus fez uma ajudadora, né? A mulher, uma companheira, né? Deus fez uma mulher para ser a companheira do homem, para ser a sua ajudadora idônea. Veja aqui, eu não vou entrar nesse ponto, isso é pronto para uma outra mensagem, né? Que Deus coloca papéis bem definidos, né? O homem como o líder, como o sacerdote, como o provedor do lar, e a mulher como sua ajudadora. Ou seja, a gente vê aqui uma ideia de complementaridade e não de superioridade. O homem não é superior à mulher, a mulher não é superior ao homem. Os dois são complementares. Essa é a proposta de Deus. Por isso que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea, que lhe seja capaz. Então a mulher foi feita para ser a ajudadora do homem, né? Uma ajudadora capaz de ajudar. E a gente vê claramente este propósito de Deus, essa ideia de Deus se concretizando, que a gente vê que o homem e a mulher são diferentes. Muito embora sejam da mesma espécie, a gente vê certas diferenças e essas diferenças têm um sentido de complementaridade. A gente vê, por exemplo, a percepção masculina é diferente da percepção feminina. A percepção masculina ela é mais global, mais total, e a percepção feminina é mais detalhista, é mais acurada. O homem tem uma série de outras situações, o homem é mais racional, a mulher mais sentimental, mais emocional. Então a gente vê que não que uma coisa seja certa e a outra seja errada. Não é esse o sentido que Deus deu. O Deus deu o sentido de complementaridade. O homem precisa da mulher para se completar e para viver bem. A mulher precisa do homem para se complementar e para viver bem. Amém, queridos? E disse Deus, aí agora vamos lá no versículo 15, Deus deu uma ordem para o homem. Lá no versículo 15, Deus diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para o homem. De todas as árvores que foram cultivadas ali no jardim, o homem podia comer o fruto de todas elas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa foi a razão pela qual o homem caiu. Lá quando a gente começa o capítulo 3 de Gênesis, narra a queda do homem. Eu vou deixar esse assunto para tratar na próxima reunião, no próximo capítulo, porque a gente não vai ter tempo aqui, vai ficar um vídeo muito longo. E na próxima, não perca o próximo capítulo, que eu vou explicar para você a queda do homem, o que aconteceu, a morte, né? Essa morte aqui, né? Certamente morrerás, como isso aconteceu e quais os reflexos que isso trouxe para a nossa vida. E a gente vai continuar o assunto amanhã. Então, quero orar nesse instante. Espero que você tenha entendido, né, neste capítulo, que o homem, então, é um ser tridimensional. Deus fez o corpo do homem, a parte física do homem, a parte terrena, que é a mente e o corpo, para que ele pudesse operar na dimensão física. Mas o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo físico. Amém, queridos? Deus também fez a mulher para completar o homem. O homem é o complemento da mulher e a mulher é o complemento do homem, né? Então isso é importante também que fique dessa lição. Vamos orar e amanhã nós vamos falar sobre a queda do homem e as suas consequências. Espero você assistindo amanhã o próximo vídeo. Não vai ser amanhã porque vai ser na sexta.
Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, essa palavra trazendo esclarecimento, trazendo luz ao nosso entendimento. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de trazer a tua palavra, para trazer esclarecimento, para trazer luz ao entendimento dos meus irmãos. Por tudo eu te dou graças, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que nós colocamos como alvo aqui no nosso caderno de oração. Pai, eu te agradeço pelo teu milagre se manifestando em cada uma dessas vidas, em cada uma das causas que foram aqui colocadas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e até a próxima.